só relembrando. Tô até... Quando a gente já está desde não vou falar desde março, não, porque a história do coronavírus começou em dezembro. Sim. A gente está quase um ano sabendo da história do que está acontecendo no mundo. Sim. Todo mundo está no mundo, gente, doido para voltar a fazer tudo o que podia. Só que a gente está vendo as consequências das escolhas das pessoas. A gente sabe que o desemprego está gigante em todas as áreas. Só no Brasil, eu acho que são mais do que eles estão falando, mais de 14 milhões de brasileiros. Que a área artística, como outras áreas também, é uma das mais afetadas. Mas não adianta. Eu sei, eu penso desse jeito. Eu, Kátia, particularmente. Eu prefiro perder um ano do que perder a vida, que aí eu perco tudo. Eu prefiro perder um ano de não ver a minha mãe e meus filhos do que eu correr o risco de nunca mais vê-los. Sabendo que, já que a gente sai para trabalhar, já que a gente pode ter contaminado. Certeza a gente não tem de quem foi contaminado. A gente fala assim, ai, fulano de tal que me contaminou. Como que você sabe? É impossível, não tem. Não dá. Não tem como. Não tem esse controle. Cíntia falou, a gente está falando aqui com a Cíntia, o Rafa do Wesley Safadão. Show com 4 mil pessoas para esse final de semana, dia 21. Aí agora você disse que recebeu um vídeo de um cantor famoso. Que a gente vai mostrar. Imagina, uma carreira muito brilhante. E, na verdade, shows cancelados para início de dezembro, tá? Início de dezembro, que já estava certinho. São Paulo e Rio de Janeiro. Que ele tá? E ele precisou cancelar porque contraiu o Covid. Então. Caramba, hein, gente. E foi o que você falou, Rafa. O cantor ainda, ele tem um contato com o menor número de pessoas. Um pouco mais blindado, né, de certa forma. Ele tá lá, ele chega, ele desce da van, que geralmente ele vai sozinho, ou com uma pessoa já de contato dele. Só com aquelas pessoas que trabalham com já ele. Tá isolado, entra né? ali, vai pra um camarim, que é um ambiente fechado, sai do camarim, vai pro palco, lá ele provavelmente tira a máscara, canta, lá faz o show, volta, põe a máscara e o povão? volta. Igual live. Igual live. Imagina uma live, né? O contato com a banda, contato com o pessoal ali e só. Mas o povão do show? Gente? Agora o povão do show não, Fila na né? porta. Pega o busão pra ir pro show, aí já aglomera na porta, outra, já né? tem fila pra entrar, Todo lugar já de show tem um monte de coisa pra comer, você se aglomera na porta, não é, gente? Agora, vou lhe falar mais. Eu comentei outro dia com vocês, nem falei no ar. O nosso professor de ginástica, ele disse que... Tanto que ele faz aula, o Rodrigo voltou com as aulas, eu não voltei ainda. Porque eu falei, bom, eu não vou voltar ainda, porque para quem esperou um pouco, eu prefiro esperar um pouco mais. E ele dá uma parte da aula dentro da academia do prédio, que só pode 2 pessoas, é só ele e o Rodrigo, e ele fala pro Rodrigo, vamos fazer o resto da aula lá fora. Porque quando você está ofegante do exercício, tanto que tem muitas academias pensando em também, mais uma vez, dar um tempo, ou ficar um pouco mais criterioso no número de alunos na academia, porque quando você está ofegante, a contaminação pode ser muito maior. Por isso, vamos lembrar que dizem, você está correndo na rua, está andando na rua, alguém está correndo na sua frente sem máscara. Essa pessoa ficar ofegante, ela pode jogar perdigotos que em 10 metros quem está atrás pode ser contaminado. Agora, imagina o famoso cantando. Nossa. É aquela multidão toda cheia lá de gente, no lugar fechado, quanto que pode se prejudicar ali? Isso passa, na verdade, é igual perfume. Você nunca passou por alguém muito perfumado, que a pessoa passa no rastro, fica no ar. Isso, o vírus é a mesma coisa, ele fica no ar. Bolha, né? Exatamente, o vírus fica no ar. É lógico. É igual. E quem é esse cantor? A gente já vai o vídeo pronto aí. Tá pronto? É o cantor Bel Marques. O Bel O Marques. Bel. Não acredito, mas ele já tem quantos anos? Tá com 60 60 e poucos, né? 60 e poucos anos e muito ativo também. Nossa! Ele E o até show gravou dele é Tem pra energia, cima, né? né? De eu adoro energia. ele. Já foi várias vezes. A gente já foi. Vamos ver o vídeo que ele mandou? Vamos ver. Existem notícias boas, ruins e desagradáveis. O que eu vou dizer agora é uma notícia desagradável. Eu testei positivo para a Covid-19. Em consequência disso, vou ter que transferir o show, que seria esse final de semana, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro passa para o dia 5 de dezembro e São Paulo passa para o dia 6 de dezembro. A notícia boa é que aqui em casa ninguém pegou Covid-19. Mas eu sempre vou estar por aqui para dar um alô para vocês e vocês entenderem como eu estou passando por esse momento. Beijo. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não tô querendo fazer o advogado do diabo e nem tampouco a tia chata mala. A gente sabe que muita gente está passando fome, necessidade. Mama estava me contando outro dia de conhecidas nossas que estavam passando por momentos complexos. Aí um vai ajudando o outro como pode.
Mas viu, Bel, com 60 e poucos anos falar... 68. É. Eu já remarquei para dezembro. Gente, essa maldita doença, ninguém sabe como ela vai evoluir. Mariana Godoy estava falando com a gente esses dias, ela que também testou positivo. A gente, às vezes, começa de um jeito e a gente espera que todo mundo evolua bem, mas a gente não sabe, independente da idade que a pessoa tem. Depois de 2, 3, 4 dias, você pode ter uma piora. O que seu médico falou para você ontem, mamãe, que você estava falando? Muito número de internações. E outra coisa que ele falou que é grave. O quê? Que gente que não tem possibilidade financeira de ter um bom plano de saúde com um bom hospital, vai sofrer muito porque não tem mais hospital de Campanha. De de acampamento, né? Não tem mais hospital. Então, o povo tem que tomar muito cuidado. Então, quem vai sofrer é o povo, os pobres que não têm possibilidade de ter um bom plano de saúde. É esse que vai. Como sempre, né, mamã? Mas por isso que a gente tem que se conscientizar pela gente e pelos outros. Não é porque a gente fala assim, tá, então eu sou mais nova que fulano, eu tenho um plano de saúde, eu vou fazer o que eu quiser e o resto que se dane. Não pode ser desse jeito, né, mamã? E outra coisa, e o Wesley falou aqui, porque todo mundo, só nós aqui do entretenimento, que mesmo os de entretenimento, num teatro, para fazer um espetáculo, um teatro que tem 300 lugares, vão ter só 40 lá, gente, que podem entrar naquele teatro. Não é assim, né? Não, mas agora já abriu, mamãe, já liberou. Num teatro de 300, entra 300. Então, mas a gente tem que ter consciência disso, né? Cada um sabe da sua vida, mas e a minha? É isso que eu acho. Olha, e sabe o que pode acontecer, gente? Passa 15 dias, a gente entra em lockdown. Sim. E aí começa tudo do zero de novo. Nossa. Então não é melhor? É tipo o pai que fala, mãe fala pra você. Não enfia o dedo na tomada que você vai tomar choque. Não enfia o dedo na tomada que você vai tomar choque. Você vai lá e enfia, toma choque. Eu não falei pra você? Mas tem coisa que você não pode ouvir, eu falei pra você. Que você se estrepa. Falta pouco, gente. Pra gente, quem já ficou quase um ano. O que é você esperar até março? Que comece a chegar e espalhar a vacina, começar a distribuição, né, mamã? Pois é. E outra coisa, a gente está perto de ter uma vacina, com certeza. Então. A gente não tem que ficar enlouquecido, porque eu preciso sair, agora pode, eu vou fazer tudo que eu quero. Não é assim. Não dá, gente. Eu fico tomando muito conta dos meus em volta aqui, porque senão vira bagunça. É verdade, tem que ser, mamãe, como a gente aqui, né? É verdade. Alguns países na Europa, por exemplo, estão criando até multas para quem sai do lockdown. Sim. Porque as pessoas serão multadas quem desrespeitar isso. Então, porque assim, realmente a situação é grave, é No sério. mundo, Lá chegou né? a segunda onda, aqui a gente não sabe ainda se é reflexo da primeira, se nem acabou saiu da a primeira de primeira. fato. A gente tá na marola. É, aquela a gente não marola saiu da gigante que primeira. vai vindo e não para nunca. Até porque o Brasil é muito maior, né? Geograficamente é o tamanho de um continente. Então, Gente, eu sei que você que tá assistindo a gente fala assim, ai, que coisa. Falaram ontem disso. Hoje eu ligo lá a TV para vocês para relaxar. Vocês estão falando de novo. Mas é porque a gente fica preocupado com você. E o que a gente tá falando no ar com vocês é o que a gente fala entre a gente, não é? Sim, exatamente. Você sabe cada coisa que a gente fala um pro outro, e um cobrando o outro. A gente lembra aquele termo fiscal do Sarney do passado? A gente parece o fiscal do Sarney. Não é verdade? Todo mundo cuidando do outro. Não, olha quantas vezes. Alex, você já passou álcool gel na mão? Você veio de lá. Os meninos vêm com um ponto eletrônico, num paninho com álcool, já passaram álcool em tudo, o microfone antes de colocar. E assim, gente.